Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 16, a parábola de Lázaro. A gente não vai ler o texto todo, tá bom? Porque nós não iremos tratar da primeira parte, nós iremos tratar apenas da segunda parte, a partir do verso 27. Então, Lucas, capítulo 16, a partir do verso 27 até o verso 31. Acompanhe comigo essa leitura, vou repetir. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 27 até o verso 31. Leiamos então, acompanhe comigo, palavra do Senhor. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos. Nosso Santo Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu a graça de estarmos unidos pela palavra, unidos pelo Espírito Santo, que mora no nosso coração e que nos faz lembrar das promessas feitas por Jesus, confortando o nosso coração nesse mundo pecador, nos fazendo lembrar de que nós temos uma expectativa muito grande, que é a volta de Jesus, que é o nosso encontro com Ele, para que estejamos onde Cristo está. Enquanto isso não acontece, nós podemos experimentar um pouquinho do céu aqui na terra quando nós lemos a Tua Palavra, quando nós cantamos os Teus cânticos, quando nós entramos no Santo dos Santos por meio de Jesus, pela ação do Espírito Santo, quando nós ouvimos a Tua Palavra e a explicação da mesma, um pouquinho do céu desce e nós conseguimos experimentar um pouco daquilo que nós iremos experimentar na sua totalidade quando Cristo voltar, ou então quando Cristo resolver nos levar. E nessa noite, ó Deus, que o Senhor abençoe os irmãos que estão nos ouvindo e que o Senhor abençoe as demais igrejas que estão reunidas na pessoa de Jesus, os pastores do templo, os irmãos em casa, mais conectados, ouvindo a Tua Palavra, sendo instruídos, alegrando o nosso coração, nos dando a instrução para que nós vivamos de acordo com a Tua vontade e piedosamente. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto conhecido por todos, tá? É uma parábola de Jesus. É bom que se diga que algumas coisas que são colocadas aqui, elas não podem ser levadas literalmente, como, por exemplo, a questão de Lázaro, quando o rico pede que ele coloque o dedo na água e leve até os seus lábios para que ele possa ficar um pouco aliviado do seu tormento. Nós sabemos que o texto diz que Lázaro foi sepultado e certamente Lázaro não estaria ali com o corpo, então nós não podemos levar tudo literalmente. No entanto, eu queria tratar dessa segunda parte fazendo uma conexão com aquilo que nós tratamos pela manhã, com respeito aos céus e a terra, o nosso encontro com Cristo. E eu queria tratar agora o outro lado, que é a questão do sofrimento eterno.
Então, nós precisamos, antes de começar a interpretação ou dar de fato aqui, trazer alguma palavra, eu queria pelo menos fazer duas perguntas e responder essas perguntas, tá bom? E a primeira pergunta é o seguinte: no inferno há consciência? De fato, as pessoas elas estão conscientes no inferno, nesse lugar de tormento, em que a Bíblia diz que é chama e fogo, ou as pessoas elas estão simplesmente adormecidas, esperando o juízo final? Quando você olha para 3 versículos, que é o versículo 23, o versículo 24 e o versículo 28, nós entendemos claramente que a ida ao inferno, ou esse lugar de sofrimento, é um estado de consciência. Olha só no verso 3, do capítulo 16, verso 23, aliás. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Agora, verso 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Agora, verso 28. Porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então fica claro nesses 3 versículos que o estado é de completa consciência. Aqueles que estão separados de Cristo eternamente, que estão agora no lugar de tormento, eles estão completamente conscientes, eles sabem da situação deles e eles sabem da situação dos outros. Tá bom? A segunda coisa, né, o segundo ponto aqui, para a gente entrar no texto, é como a Bíblia ela descreve esse lugar de tormento. Tá? Há 4 palavras que traduzem a palavra inferno. A primeira palavra ela é em hebraico, tá? E as 3 últimas ela é em grego. A primeira palavra é Sheol. Tá? Sheol é em hebraico, significa o mundo dos mortos. E a segunda palavra é Hades. Hades é uma transliteração da palavra Sheol. Ou seja, Sheol é em hebraico, quando ela vai ser transliterada para o Koiné, que é a língua popular, eles transliteraram com a palavra Hades. Tá? E a terceira palavra é Gehenna. Tá? E a quarta, que é pouco conhecida e que a gente costuma não ouvir essa palavra, mas tem uma quarta que é a palavra Tarto, tá? Tarto, que vem de Tártaro. Também essa palavra ela é grega e todas essas palavras ela significa lugar dos mortos e lugar de tormento, tá? Isso de fato é certo, porque quando você pega o verso 24 e o verso 28, você vai ver aí Jesus falando desse lugar, como ele descreve. No verso 24, Jesus descreve o Tártaro, ou o Sheol, ou Hades, ou Gehenna, como um lugar de chama e de tormento. O verso 24, ele pega 2 palavras só nesse verso e diz assim: refresca a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Tá? E no verso 28 ele diz: porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então, o inferno é lugar de tormento e lugar de chama. Tá? Tendo dito isso, eu quero partir para o texto agora e quero ficar pensando em 2 pedidos que o homem rico faz e as 2 respostas que Abraão dá, que é aquele que representava a Deus. O pobre estava no seio de Abraão e aqui o rico ele faz 2 pedidos.
E esses pedidos eles são negados, e eu quero ver com vocês por que que esses pedidos eles são negados. Por que que eles não são atendidos? Por que que as pessoas que estão no inferno, no tormento e chama, ele está aqui fazendo um pedido a Abraão, e Abraão diz não. Por que que Abraão diz não, irmãos? Então, vamos ver o primeiro pedido que o homem rico faz, estando lá na chama e no tormento. Verso 24 até o verso 26 desse capítulo. Olha só primeiro pedido, né? Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água, a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Verso 25. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem o de lá passar para nós. Então, o pedido era que Lázaro colocasse o dedo na água e fosse até ao inferno, que era um lugar de tormento e chama, e colocasse um pouquinho da água na língua dele para que ele pudesse ficar um pouco aliviado dessa chama e do tormento. E Abraão disse, não, eu não permito. Por que Abraão, então, irmãos, não permitiu que Lázaro fosse aliviar um pouco do tormento daquele homem, uma vez que ele estava sofrendo horrores? A resposta é o seguinte, irmãos. Abraão não permitiu, Deus não vai permitir, porque é no final da vida que todos os homens receberão as consequências da totalidade dos seus pecados. É no final da vida em que as pessoas não terão nenhuma oportunidade de conversão, de mudança de vida. É no final da vida e é nesse lugar de tormento onde as pessoas jamais terão alívio da chama que queima de dia e de noite e do verme que não morre. Abraão não permite, Deus não permite, porque todas as oportunidades inerentes a um pecador miserável nesse mundo se encerram. Não há permissão. Se você pegar o texto, Abraão disse que existe um grande abismo. Existe algo que de fato é o divisor de água, que divide o céu do inferno, de forma que quem está no céu não pode mudar de lugar e quem está no inferno também não. Ou seja, não há como haver mudança, nem arrependimento, nem alívio, de forma, meus amados, que isso é uma coisa para que nós possamos analisar. Eu disse a vocês pela manhã que no dia em que Cristo voltar, a misericórdia encerra. A morte também não atende mais. De forma que se você quiser se converter, se você quiser mudar de vida, se você quiser pregar o Evangelho, se você tem alguma esperança de alguém na sua família, marido, esposo, filhos, amigos, vizinhos se convertam, o momento é agora. Não é depois da morte. Na morte não haverá oportunidade, há um abismo que separa os eleitos dos não eleitos. De forma que Abraão não permite. Deus também não vai permitir que aqueles que estão em tormento sejam aliviados. Existe um grande abismo, um divisor de água entre aqueles que estão no céu e aqueles que estão no inferno. Segundo pedido, a partir do verso 27 até o verso 31, também é negado. O primeiro pedido não foi atendido, então ele vai para o segundo. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento.
Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o segundo pedido agora que o rico faz a Abraão, que representa a pessoa de Deus, é que Lázaro, que está no céu, ressuscite, desça à terra, pregue o evangelho, porque ele disse: não, se Lázaro ele ressuscitar, então os meus irmãos irão ouvir e eles irão se converter. Novamente, Abraão nega e disse: não vai ser permitido que Lázaro desça e pregue o evangelho, se eles quiserem que eles ouçam Moisés e os profetas. Abraão diz aqui duas coisas. A primeira é que na terra nós temos algo chamado de Moisés e os profetas. E aí eu quero lembrar a vocês que quando Jesus ele está contando essa parábola, o cano ainda não tinha sido fechado. O cano ele é constituído de Velho e Novo Testamento. Ele estava sendo constituído, estava sendo escrito. O Espírito Santo estava agindo, usando os homens, e eles estavam escrevendo. Então, Moisés e os profetas, aqui era o Velho Testamento. É como se Abraão dissesse assim: eles têm o livro de Gênesis a Malaquias. Eles têm a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. E a partir daí ele tem os profetas. Se eles quiserem, eles ouçam os profetas, porque se eles não ouvem os profetas, nem que uma pessoa desça do céu, eles não se converter. Mas a pergunta é: isso é verdade mesmo, irmãos? Interessante que um Lázaro ressuscitou, né? Os irmãos lembram, né? Há na Bíblia um Lázaro que ressuscitou, que não é esse Lázaro. João capítulo 11 disse que Lázaro era irmão de Maria e de Marta. E que Jesus soube que Lázaro estava doente. Quando ele chega, Lázaro estava morto 4 dias, putrificado. Ele disse: tirai a pedra. A irmã disse: Senhor, é de 4 dias, ele está podre, está fedendo. Eu não falei, se você cresce em mim, aqueles que estão mortos iriam ressuscitar? Então, Jesus chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. Lázaro sai, ressuscitado. E diz então que Lázaro, ele, estando ressuscitado, a pergunta é, irmãos, quantas pessoas se converteram por ver Lázaro ressuscitado? Se você pegar o livro de João, você vai ver que diz a Bíblia que os judeus, quando souberam que Lázaro estava ressuscitado, em lugar de se converter, diz então a palavra que eles, a partir daquele momento, eles também tentaram matar Lázaro, porque Lázaro era um testemunho vivo do poder de Jesus. A resposta é: nenhuma conversão, nenhuma mudança de vida. Deus está dizendo: ainda que alguém se converta, ninguém vai, aliás, ainda que alguém ressuscite, ninguém vai se converter por causa disso. Ouça, ou seja, as Escrituras, irmãos, Velho Testamento e Novo Testamento, esse é o manual instrutivo para a nossa vida. Se nós queremos saber a respeito de Jesus, é aqui. Se nós queremos de fato ter uma nova vida com Cristo, é aqui. Abraão não permite, porque ele sabia que não haveria conversão, não haveria mudança de vida. Tendo dito isso, eu quero trazer aqui 4 aplicações, tá bom? A primeira aplicação é: a salvação, ela não é apresentada como uma aparência do extraordinário, como se um anjo que cai do céu ou um super-homem na terra.
A salvação, ela se manifestou em um homem semelhante a nós, sem pecado. Quando Deus resolve dar a salvação aos pecadores, Ele não manda um anjo, Ele manda um homem de carne e osso. Tem uma aparência que não era uma aparência bela. Um homem semelhante a nós, mas sem pecado. Se você está esperando se converter, ou se você está esperando que as pessoas que você conhece se convertam por meio de algo extraordinário, ou alguém se apresentar de forma extraordinária, isso não vai acontecer. A salvação vem por meio de um homem, em semelhança de carne pecadora, mas sem pecado. O nome dele é Jesus Cristo. Segundo, irmãos, é que riqueza, o homem rico, ou pobreza, ou Lázaro, ou a pandemia, ou sofrimento, ela não redime e ela também não condena. Riqueza não redime ninguém e também não condena ninguém. Pobreza não redime e também não condena. A pandemia que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão sofrendo, perdendo o emprego, as pessoas estão morrendo, isso não condena ninguém, isso também não redime ninguém. Sabe por quê? Porque o céu não é lugar de rico, também não é lugar de pobre, não é lugar de pessoas que sofrem. O céu é o lugar de pessoas redimidas. Pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Sejam eles pobres, ricos, ignorantes, intelectuais, libertos ou escravos. Essas pessoas, elas foram lavadas, porque o céu é lugar dessas pessoas. Terceiro, e aqui eu quero citar o livro de Romanos, eu vou ler, capítulo 10, a partir do verso 7, que diz assim: ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Lucas capítulo 16, no final do verso 31, Abraão diz: porém respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quarto e último, e encerrando aqui a nossa aplicação, eu quero dizer o seguinte: eu quero que vocês reflitam comigo e cheguem à conclusão comigo no seguinte: que privilégio, irmãos, nós temos Moisés, os profetas e os evangelhos. Que privilégio. Tá? Há 2 semanas atrás, 2 ou 3 semanas, uma pessoa foi lá em casa e disse: pastor, eu vou fazer um pedido ao Senhor. Eu digo, faça. Eu vou pedir que o Senhor abra a sua Bíblia, o Senhor vai encontrar um cabelo. E eu disse: o cabelo? Sim. Eu fiquei imaginando, meus amados, em que essa palavra que deveria ser, e deve ser, e é a instrução para a nossa vida, não é um talismã. A Bíblia, ela é para ser lida. Ela não é um ato de sorte. Ela não é algo para ser guardada, para ser colocada num canto, ou para você colocar qualquer coisa dentro dela e acreditar que isso vai ser produzido algo diferente. A Bíblia fechada não adianta para ninguém. Se você tiver uma Bíblia em casa, se você manter ela fechada, ela não vai ajudar você em nada. Ela só vai se tornar poderosa na sua vida quando você resolver abrir, ler e obedecer
o que está escrito nela. Então eu quero que você reflita comigo o privilégio daquilo que Abraão disse àquele homem que estava no inferno, ou seja, ele tem Moisés e os profetas. Então eu digo agora, nós temos Moisés, nós temos o profeta, ou os profetas, e temos também o Evangelho. Ou seja, essas coisas juntas, elas podem se tornar uma bênção em nossa vida, se de fato nós nos tornarmos pessoas obedientes a essa palavra. Então, se de fato nós queremos ter uma vida com Cristo em glória, nós precisamos buscar nessa palavra quem é o Cristo, para que nós possamos ser salvos e sermos livres da chama e do tormento eterno e estarmos com Deus toda a nossa vida, a vida eterna. Que o Senhor nos conceda a sua graça bendita nessa noite, para que nós em Cristo possamos aprender a valorizar a palavra, que é a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos, depois a gente vai ter um cântico, um hino, tá bom?